Estamos aqui na tua presença, em especial essa reunião, que nós comemoramos a tua morte, mas muito mais a tua ressurreição, ó que nos trouxe vida, ó nos trouxe paz, gozo no Espírito Santo, fica conosco durante toda essa esfera, ó nos orienta, dá direção, mostra, Senhor, o que tu queres para a tua igreja, alimenta-nos com o verdadeiro pão que desceu do céu. Seja conosco, ó Senhor Jesus, nos abençoe. Ó, somos parte do teu corpo, somos, Senhor, para louvor e glória tua. Senhor Jesus, possamos honrar esse chamamento, ó, que o Senhor nos deu, ó, por misericórdia, que o Senhor achou graça. Obrigado, Senhor. Foi um grande ato de redenção. O Senhor logrou êxito na cruz e nos chamou para si. Aleluia. Jesus é nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, ao deparar-me hoje com o alimento diário, eu vi na página 50, no domingo, uma frase que tocou o irmão, me tocou também. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, inclusive vou ler alguns trechos do alimento diário. É o último parágrafo da página 50. Ele diz assim: podemos ler essa frase saboreando, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí ele diz: você já teve a experiência de ser tocado profundamente pelo amor do Senhor? Você já derramou lágrimas ao partir o pão na reunião da ceia do Senhor? Foi essa frase que me tocou. Não é suficiente servir ao Senhor, mas devemos servi-lo apreciando, valorizando, amando. Vou repetir esse final aqui, ó. Devemos servir-lo apreciando, valorizando e amando o Senhor. Irmãos, eu vejo assim, às vezes nós vemos para a reunião, eu estou incluído nisso também, e eu não valorizo tanto quanto devia. Alguém foi à cruz por mim, talvez porque eu não vi, não senti. Eu muitas vezes caio nesse marasmo de ser superficial numa reunião tão importante e que o Senhor deu a vida por nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Porque pelo menos por nós termos vindo, já temos um item aí. Nós estamos valorizando, nós estamos reconhecendo o que o Senhor fez por nós, e precisamos acontecer isso, né, até que o Senhor venha. É como esse versículo que vamos ler agora, em Gálatas 2. Se puder abrir aí o versículo 20. Hein? Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O irmão ganhou esse sentimento exatamente por essa última frase: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou por mim. Se a gente valorizar isso, a gente não pensa duas vezes, não. Eu vejo que há um desânimo para a gente, né, praticar aquilo que o Senhor tem nos dado. A gente vai dizer que tudo que eu fizer ainda é pouco para o Senhor, e até mesmo para desfrutar junto com os irmãos nessa reunião, ainda é pouco. Precisamos fazer mais. Aí a ideia que Paulo teve, isso, né, se não compartilhar no serviço, é que ele diz assim: já não sou eu. Irmãos, eu não posso dizer por você não, nem você pode dizer por mim.
Mas cada um diga por si só. É por isso que Paulo diz assim: já não somos nós, mas já não sou eu que vive, né? Quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu só posso dizer por mim mesmo. Isso é uma experiência muito pessoal. Essa frase, Paulo tinha absoluta convicção dela. Já não sou eu que vivo. Até mesmo que ele disse que agora ele era prisioneiro de Cristo. Ele não tinha mais razão para viver de outro modo. Ele não tinha mais o que fazer. O versículo anterior a isso, o versículo 19 do capítulo 2, ele diz assim: vamos ler? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Essas palavras do livro de Gálatas, né, um dos livros, os irmãos tocaram ser o coração da Bíblia, foram muito enfáticos, até mesmo parte negativa, porque os Gálatas, irmãos, perderam a sensibilidade do que tinham ganho. A graça que eles tinham ganho já estava ficada aqui de lado, não tinha mais assim o Senhor como centro das coisas. Agora trocava o Senhor por outra prática, e até mesmo antibíblica. Talvez, né, não existia a Bíblia como nós hoje vimos, mas tinham perdido todo o foco, tinham perdido toda a direção, e o que o Paulo queria era recuperar isso. Irmãos, Paulo era aquele que nas viagens missionárias saía de cidade em cidade. Ele foi ali na Lagoa Seca, voltou e encontrou o evangelho que ele acabara de pregar desviado por alguns, não disse que são todos, mas alguns. Você vê que apenas poucos podem desviar toda uma multidão. Apenas pouco, né? Um vago de laranja pode estragar todo o suco. E Paulo queria vacinar. Isso aqui é uma grande vacina, não só para a época de Paulo, mas principalmente para nós hoje, que não está muito diferente de primeira de Deus. Aprove Deus revelar Cristo. Essa foi a última mensagem. Deus quis revelar isso a mim, quis revelar isso a você, e a gente não pode desprezar isso, não pode perder o foco. Senhor Jesus, vamos ler esse capítulo 2 aqui, alguns versículos, a gente vai ganhar mais sobre ele. Ele diz assim: 14 anos, capítulo 2, versículo 1. Depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Só esse versículo já dá uma ideia do que o irmão tocou muito, do que eu ganhei, queria passar com os irmãos, a questão da comunhão, da coordenação, de nunca servir sozinho. Eu vejo que o serviço tem muito e tudo a ver com comunhão. Servir sozinho é um perigo de 99% de a gente se desviar. Mas quando a gente serve com alguém, e é esse nosso lema hoje em Campina Grande, eu creio em todas as igrejas do Senhor espalhadas por essa terra, que é servir no mínimo 2 pessoas, no mínimo. Porque um está ali corrigindo o outro, um está na espreita do outro, dando, né, um ajuste, porque às vezes sozinho a gente não consegue ver os nossos próprios erros, mas na comunhão a gente tem como ver. Às vezes eu não estou vendo, eu estou tão certo no meu serviço, já faz anos que eu pratico isso, ninguém me reclamou. Chega o irmãozinho que chegou agora e começa a falar de mim, eu já não vou gostar. Rapaz, chegou agora, já está me repreendendo. Senhor Jesus, irmãos, eu preciso ponderar essas coisas. Paulo, quando fez isso, ele subiu com 2 outros irmãos. A Bíblia diz que subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Então Barnabé e Tito estavam na cola dele. E olha que Barnabé já sabe essa história. Ele antecedeu Paulo na pregação do Evangelho, em seguir o Senhor. Mas agora nem por isso Barnabé estava se sentindo subjugado ou menor do que Paulo, porque agora ele estava seguindo Paulo, o que Paulo fazia.
E nesse instante aqui, eles disseram assim, ó, Senhor Jesus, subi, Paulo diz, em obediência a uma revelação. Irmãos, isso é muito importante para nós. Porque não é algo do homem, é algo de Deus. É sobre uma revelação. A gente sabe que Paulo tentou ir para Bitínia, o Espírito não permitiu. Tentou pregar, o Espírito não permitiu. Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Pois nós já temos o Espírito. Apesar de nem sempre estarmos usando ele. Mas nós já temos o Espírito e precisamos exercitá-lo. Então Paulo diz aqui que recebeu esse em obediência a uma revelação. E lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios. Então, na hora que eles foram a Jerusalém, eles foram em obediência a uma revelação, para ter comunhão com os demais irmãos. Não era para perguntar se estava certo, se estava errado, se era proibido, se era isso, irmãos. E há nessa esfera da comunhão algo muito maravilhoso. Primeiro, junto com outros irmãos, nós ganhamos também. Às vezes você está tão certo no seu serviço, né? Aqui nós na palavra, às vezes na sexta-feira chega aqui, vamos ganhar um pouquinho a palavra, quando a gente combina, né? Senhor Jesus. E o sentimento já veio de casa. Parecido que estava tudo legalzinho. Quando chega aqui, os irmãos começam a compartilhar, irmão, muda tudo. Em obediência à comunhão, revelação do Senhor, na reunião de serviço, nós nos amoldamos à palavra que vai ser liberada. E não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Como ontem, eu não ligou para mim perguntando, né? Eu dizendo do encasque que estava queimando dentro dele. Quem estava para ser liberado. E essa palavra era eu. Mas ele, se o carro estava queimando, vamos deixar o carro queimar, o Espírito estava falando. Amém? Libera, não importa se seja no sábado, seja no domingo. O que importa é isso? Irmão, nós temos que ser obedientes ao Espírito. O Espírito falou, a gente não quer saber nem onde vem, nem para onde vai. Isso é todo aquilo que é nascido do Espírito. Eu só sinto que o Espírito está soprando, mas não sei de onde vem nem para onde vai. E como se o Espírito falou, segue o Espírito. Até mesmo naquelas coisas que eu não consigo ver, segue o Espírito. Mas tem que ser o Espírito. Não siga você, porque se seguir vai cair eu, você e todo que estiver nos seguindo. Ó Senhor Jesus, subi em obediência à revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Essa questão de Paulo ter ido lá, ele tinha recebido, assim que ele recebeu a revelação, ele foi não para esses irmãos, mas foi à Arábia. A Bíblia diz. E por meio dessa revelação que ele ganhou lá e começou a pregar, ele tinha convicto o que falar, porque ele recebera do próprio Senhor. Como os caras tinham se desviado rapidamente, né, saído do caminho, ele querendo ajustar, ele foi a Jerusalém ter comunhão com os irmãos. Não era para saber se pode ou se não pode, porque ninguém na vida da igreja tem autoridade para dizer se pode ou se não pode, tem como dizer. Na comunhão se minimiza os erros, se principia algo que tem desde o início, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa comunhão é com esse Pai, Filho e Espírito Santo, representado pelo Espírito que tem em mim, que tem nos irmãos, no Senhor que tem em cada um de nós. E a gente tem comunhão. Por isso que até mesmo boas ideias que surgem nos serviços, é por isso que eu vejo uma coisa muito intrínseca, servir é ter comunhão. Porque servir sozinho, isso não é comunhão. Mas servir com outros é ter comunhão. Precisa haver muita comunhão. E não só comunhão. Você ganha dos irmãos, até mesmo para arrumar umas cadeiras, simples como aparentemente é. E a gente via que algumas vezes estava arrumado, não, muito boa, como os irmãos do serviço do Partido Bom nos relataram. A logística, quando tem muita cadeira, fica ruim.
Mas o irmão que fazia isso não fazia por intenção para ficar ruim, não. Mas na comunhão ganhou-se luz e agora, ó, veja, sai o fluir. Coisa simples, irmãos, isso é coisa prática. E é o que o irmão fala do livro de Gálatas, não são doutrinas, são verdades, mas verdades práticas. Com poucas coisas a gente resolve tudo. Minimiza-se os erros. Errou muito num período nisso, na hora da comunhão. Se minimiza esses erros. Por isso que quanto mais comunhão, melhor. Não é porque está no pé, você está pegando no meu pé. Toda vez você diz que não está bom assim, não está bom, não. Até as empresas seculares, eles querem chegar à excelência. Nós também queremos servir o Senhor da melhor maneira. É verdade que nós mesmos não sabemos, nós dependemos do Senhor. Por isso que precisa de comunhão. Os serviços não podem ser exercitados por uma pessoa só. Aqui, taxativamente, isso aqui pode dizer que é uma regra. Se a gente não tem regra na vida dele, isso aqui pode se chamar um. Só serve aqui na vida da igreja quem tiver um outro, no mínimo um outro, para servir junto. Porque se quiser servir sozinho, está descartado, né, Rosalinha? Ninguém serve só, irmão. Mas servir na comunhão a gente vai ganhar muito, muito, muito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 13: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque uma das coisas que os judaizantes quiseram introduzir, logo que Paulo pregou e saiu para pregar nas outras igrejas, quando voltou, era que os judaizantes não eram muitos, a Bíblia diz que eram poucos, que introduziram, simularam outras coisas, e essa era uma circuncidade. Você só é crente se você se batizar por aspersão ou por imersão. Você só é crente se tiver batizado no Espírito Santo, como chamam, falar em língua. Você só é irmão, só é crente se circuncidar. Mas aqui Paulo encorajou a Tito não fazer, e ele diz assim: até Tito, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque quando nós seguimos o Evangelho da verdade, nós sabemos quem está falando, pelo Espírito. E isso por causa, olha mesmo, dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzidos à escravidão. Veja que interessante aqui. E isto por causa dos falsos irmãos. Isso é muito forte. Quer dizer que tem no meio cristão falsos irmãos, pessoas que se dizem, mas não são. Por isso que eu digo, dizer que é crente é uma coisa, ser é outra. E a gente precisa conhecer esses irmãos, ou esses falsos irmãos. Como é que nós conhecemos? Nós tivemos o Espírito, nós conhecemos. Se vem ou não vem do Senhor. Porque o Espírito, quando vem do Espírito, dá paz. Mesmo a repreensão dá paz. Mesmo reclamando do serviço do irmão, se tiver paz, é do Senhor. E isso ajuda a nós sermos aperfeiçoados. E isso é junto. Ninguém é aperfeiçoado sozinho. Siga sozinho, até mesmo no secular, você vai ver o que vai dar. Você é o dono, da coisa. E especialmente na vida da igreja, não queira servir só. Mas sou eu, cara, eu sei fazer melhor do que todo mundo. Não queira servir só. Chame um para ficar com você. No mínimo, eu estou falando. Pode ser mais. Senhor Jesus. E ele diz assim: aos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade. Porque servir, irmãos, olha como é difícil para nós que estamos à frente, termos pessoas servindo voluntariamente, e ainda por ser voluntário, eu tentar reclamar dela ou ajustar o serviço. Porque essa pessoa, qual que você vai pensar? Eu não estou recebendo nada, você ainda está reclamando de mim. Isso é quem está na esfera da carne, vai pensar. Então, não servir já no secular para reclamar já é difícil, e as pessoas engolem seco às vezes para não perder o sustento. Na vida da igreja não tem isso. Então, tá bom, se para você. Como já ouvimos resposta desse jeito. Por quê? Na esfera da carne você só pensa quem está querendo dizer para criticar, para doer. Primeiro, nós não estamos aqui para servir
obrigatoriamente. Nenhum irmão que esteja na vida da igreja, ou irmã, generalizando, que esteja servindo, sirva por obrigação, mas sirva por prazer. Amém. Se você servir com prazer, você vai servir, não vai doer nada, nem a repreensão vai doer. Amém. Porque você gosta tanto de servir para o Senhor, porque servir os irmãos é servir ao Senhor, que nada disso vou tomar sempre uma repreensão de algum irmão para ser aprimorado, ajustado naquilo que eu estou servindo. Hoje os jovens têm um serviço muito importante, e eu digo, maior parte, eu posso até estar errado na quantidade, mas no mínimo 50% dos jovens estarem hoje fervorosos é um serviço chamado Programa de Rádio na Contramão. São 4 equipes, certo? São 3 equipes de programa de rádio. Então, se roda isso também com a gente, né, do programa Fruto da Vida, mas eu vou falar mais para os jovens. Se renova, você dá 3, quando você serve em uma, você passa mais 2 sem servir, na outra serve de novo. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. E se você se achar peso nesse serviço, até eu vou compartilhar no alimento diário, reconsidere se você está servindo o Senhor. Isso serve para outro serviço. Você está servindo na vida da igreja. A gente sempre diz a vaga, irmão. Sempre a vaga. Nunca se fecha as portas para a vaga. Mas esse serviço está dando peso para você. Você vai dizer assim: eita, já é meu dia. Tem que ir de novo para o programa na contramão. Se isso acontecer, reconsidere. Eu não peço para sair, mas vá diante do Senhor. Isso serve para outro serviço. Esse serviço que você está fazendo está dando muito peso, é muito dolorido para você, para dizer de novo: Senhor Jesus. Amém. Olha aqui uma memória, não toca muito nisso aqui. Senhor Jesus. Amém. Se isso acontecer, ainda tem uma solução. Se eu quero, mas eu sinto, talvez não seja você para esse serviço. Tenha comunhão com os irmãos que estão na frente do serviço. Quem sabe é só um ajuste e você começa a fluir de novo. Aqui diz assim: Senhor Jesus. A quarta-feira, página 42. Amém? Ele diz assim, deixa eu ver aqui qual palavra pode entrar vocês. Não é nem parágrafo, no segundo parágrafo, quando a palavra começa: isso acontece na vida de reuniões. Se alguém teve o comentário, diz assim: isso acontece na vida de reuniões, na nossa vida familiar ou conjugal. Por exemplo, se ao servir a Deus você não sente alegria, mas peso, a ponto de dizer: que chato, eu vou servir de novo, você está debaixo da escravidão e precisa, portanto, reconsiderar o seu serviço. Sabe por que eu estou tocando nisso? Porque o irmão tocou nessa linha, que era o que acontecia com os Gálatas: começar a criar regras para servir, que você tem que fazer. Aquele exemplo de Marta, Maria. Marta foi fazer o serviço, Maria aos pés do Senhor. Marta foi reclamar com o Senhor com toda a lógica do mundo. Não tinha ninguém no mundo que pensasse até hoje, se não tiver no Espírito, né, claro, que Jesus ia dizer outra coisa, irmãos. Marta reclamou e disse mais um pouquinho: Senhor, eu estou me acabando de trabalhar. E o Senhor, e Marta aí, numa bem boa, não quer fazer nada. Ela não esperava jamais, irmão. Ninguém espera na carne uma resposta contrária, porque isso aí é ilógico, não tem lógica nisso. Mas para a surpresa de Marta e minha, eu posso ser surpreendido pensando que está fazendo coisa muito boa. Mas eu vou dizer: sabe qual foi o erro? Na hora errada. Pode ter até sido o serviço dela, mas não era, porque se fosse, não era mesmo. Esse serviço, por isso que essa palavra é muito prática, precisa ser reconsiderado. Se você diz assim: que chato, de novo, chegou de novo minha vez, você diz: de novo com ai. Quinta-feira vai de novo com ai. Algum jovem pensa nisso, não precisa responder não.
Irmãos, vá diante do Senhor. Talvez você até goste, mas é porque vai dar trabalho. Irmãos, tudo que você fizer vai ter que dar trabalho. Até para quem faz roupa aí tem que ter trabalho. Vocês querem que eu faça? Não. Eles também têm trabalho. É ilícito, né? Tudo errado, mas dá trabalho. Em termos de trabalho, irmão, o que é que Maria, o que é que Marta tinha mais a dizer? O que foi que Marta disse ali? Marta retrucou. Ai não, o senhor não está vendo, não. E outras palavras, ela quer dizer isso mesmo. Mas ela caiu na real, irmãos. Porque muitas vezes, né? Nas conferências a gente vê isso, nas comunhões. Tem um serviço de literatura, mas começou a palavra, fechou o serviço. Começou a palavra, acabou-se o serviço. Palavra, é o ponto central da economia de Deus, é a palavra. Amém. É por meio dela que nós ganhamos direção. E é na comunhão que a gente ganha isso. A gente ganhou na comunhão. Muitos irmãos vinham aqui orar no partir do pão. Aí orava até mesmo por saúde, por alguma coisa que não tinha a ver com o partir do pão. Mas irmão, é porque ele ora muito. Não é porque ele ora muito, mas é a hora de orar aqui, partir do pão. Na comunhão a gente ganha, irmãos. Na reunião de oração, eu estar só olhando, né, ou pensando uma coisa, ou com a literatura, ou no WhatsApp. Irmão, a reunião de oração é para orar. É vindo para orar. Você vê que pequenas coisas na comunhão se tira, se minimiza. É coisa assim, converse, irmão, né? Popular, converse com o seu irmão que está servindo e você vai ganhar luz. Talvez o irmão seja mais novo, não quer te reclamar, ou não quer dizer uma opinião dele porque você já faz tempo que está, e perde a oportunidade de ganhar graça. Aqui é dito, Senhor Jesus, que com o fim de espreitar a liberdade, você e eu temos liberdade para servir ou não servir. Agora depende de você, depende de mim. Se eu quero ou não servir com alegria, por prazer. Quando me tira desse serviço, ou eu sou excluído, irmãos, eu sinto tanta falta. Esse está queimando dentro de mim. Senhor Jesus, perde a liberdade, né, que temos em Cristo e reduz a escravidão. Não é para ser escravo, tem que ir de novo. Essa é a questão. Sair da lei, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque Paulo estava querendo dizer, irmãos, permaneça no que é verdade. O Evangelho é o Senhor, né? Inclusive é o título do nosso evangelho, desse volume, né? É o próprio Senhor. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência, porque Deus conhece o meio do seu coração. Não sei qual foi a ideia de Marta, se era para mostrar que estava trabalhando ou não, mas mesmo se ela esteja ali aparentando, está servindo, porque esse tipo de serviço é muito notório. Rapaz, olha como Marta trabalha, Maria está fazendo nada. Deus conhece o coração. Você e eu só vemos o exterior, mas Deus vê o interior. Senhor Jesus, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Veja, irmãos, como está o Evangelho hoje, do cristianismo de modo geral. Aqueles que pareciam ser de muita coisa, quando nós vemos pelas pregações da mídia, você vê que não acrescenta tantas coisas. Não estou desmerecendo o que os irmãos falam, mas não é muita coisa. A começar pela visão da igreja. Porque dizer nós somos igreja é uma coisa, mas praticar o viver da igreja é outra. E é muito diferente. É um mundo de diferença. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, isso é Paulo dizendo, como apelo da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Você vê que há ministérios diferentes. Paulo disse assim, que para ele foi, né, o ministério, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão lhe fora, da incircuncisão lhe fora confiado, como apelo da circuncisão,
tinha ali duas pessoas servindo, mas um tinha para circuncisão e outro para incircuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, isso é Paulo dizendo, irmão, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Não tem desmérito nenhum se você prega. Irmãos, veja, faz uma comparação assim, sabe? Essa mão precisa dessa, porque elas não competem, mas elas se completam. Fala da mão com uma só. Né? Dirija com uma mão só. Dirija com uma mão só. A gente que dirige. Aí você vê a necessidade, irmãos. Se você não vê necessidade de alguém seguir com você, reconsidere o serviço. Reconsidere o serviço. Porque isso precisa constranger a gente ver. Eu preciso de alguém comigo. Até mesmo porque eu sou falto. Eu posso dizer que vem, não vem, não adoecer, sei lá o quê. O que já aconteceu entre nós? De repente, Rolando, em cima da hora, não vou poder ir, sustenta aí, amém, irmão. Eu completo ele, me completa, e nós entre si, irmão, nos serviços, um precisa do outro, não pode sair isso nunca, que a gente precisa um dos outros. Senhor Jesus, amém. E o serviço, por isso os serviços, irmãos, eles fazem com que nós cresçamos em vida. Porque tem hora, a princípio, né? Você não vai aceitar logo, não. Diana, cuidado. Ela vem. Depois é que a ficha cai aqui. Mas no mínimo, aprenda um princípio. Pedro tentou servir o Senhor do modo dele, mas a gente viu hoje, a gente já vê hoje, né? Por causa da revelação do Espírito, que todas as tentativas de Pedro foram boas tentativas num homem caído, porque nenhuma recebeu a aprovação do Senhor, nenhuma, e a mais forte foi exatamente a da negar 3 vezes, quando ele acabara de dizer: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não. Irmãos, a gente vê como nós somos para o Senhor, quer nos mostrar a nossa fragilidade nisso, se nós quisermos conseguir fazer as coisas sozinhos. Por isso que isso não é lei que vai transformar você, mas o Espírito que está dentro, ele se transforma, com certeza. Senhor Jesus. E quando chegar a graça, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Como foi que foi em comum acordo isso? Em comunhão. Por isso determinadas palavras, irmãos, tem determinados irmãos que liberam, porque esse irmão tem mais apreço por essa linha. Mas isso na comunhão, não é porque tem irmão que sabe mais e não sabe menos, não existe isso. Não é na linha do conhecimento, mas é na linha do Espírito. Na linha do Espírito nós vamos realmente passar, né, o remédio correto, como o médico passa, segundo a sua especialidade. Cada um tem a sua especialidade. Senhor Jesus, né? Ele diz aqui, a destra de comunhão. O 10 diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Continuando: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Como isso aqui é outra palavra forte. Olha mesmo, que esse livro de Gálatas, né, e esse capítulo 2 principalmente, é muita lição, é muitas, como o irmão fala, verdades básicas. Quando ele foi lá, ele foi passível de ser repreendido. Ó. Ele aqui, ó, quando porém Cefas, que é Pedro, né, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Irmãos, quem é Paulo, que nem no tempo do Senhor estava seguindo, para estar agora, olha mesmo, você observa o serviço de criança, aí chega um irmãozinho mais novo, há muito tempo, né, vai dizer alguma coisa até correto, mas ele, por achar que está há muito tempo, aí vai tirar o irmão de cena. Irmão,
precisa ser muito humilde para receber, até mesmo dos irmãos pequenos. Aqui é a nossa visão, né? Para receber isso, Pedro tinha, olha, total liberdade e razão na ótica humana de dizer: quem é tu? Que nem quando o senhor estava aqui, tu estava comigo, rapaz. Fica calado, mas ele não falou nada. Isso é princípio. Pedro estava vendo que naquela hora quem estava servindo, quem estava no Espírito, era Paulo e não ele. Mas eu andei com o Senhor, eu estive na moto, eu estive em todo que é canto. Você nem aqui está, irmão. Ele não falou nada. Isso é um princípio. Inclusive, o irmão fala aqui de uma forma melhor. Senhor Jesus. Amém. É a página 44, quinta-feira. As perguntas que eu estou tirando está aqui. Senhor Jesus diz assim: vemos então, encontrou o segundo parágrafo. Vemos então que no viver da igreja, além de precisarmos agir na esfera da comunhão, também devemos respeitar uns aos outros e a porção que o Senhor deu para cada. Devemos respeitar uns aos outros e a porção que Deus deu para cada um. Esse segundo é bem notório, que a maioria de nós não sabe, papai. Quem eu para dizer ali, né? O Ama hoje está tomando o lugar ali de algum outro irmão que toca, talvez muito mais tempo do que ela, mas nem por isso ela não deixa de tocar, está ali. Aí quem sou eu? Mas o Ama está tocando bem demais. E se você nem toca? Irmãos, cuidado com essas coisas. Valorize, incentive, motive o irmão e não bote para baixo. Pelo menos ela tem coração para chegar lá e tocar. Não estou dizendo que ela tocou ruim, não. Senhor Jesus, pelo contrário, ela tocou com amor, e isso é o que vale. O Senhor não vê essa parte exterior. Está interessado nisso? Que só engana nós mesmos entre homens, né? Mas o Senhor vê o coração. Como servir é importante e como servir está intrínseco com comunhão. Não queira, irmão, não queira, de jeito nenhum. Bata o pé e diz: não, se for sozinho, não quero não. Primeiramente, o Senhor. A nossa comunhão é com o Pai, mas também com a cooperação com os irmãos. É a trama e ordidura, né? Comunhão com Deus e com os irmãos. Por que tem reunião de serviço? Porque precisava ter reunião de serviço se fosse assim. É tu vai fazer isso aqui. Não, na reunião de serviço a gente tem comunhão para fazer, né, tomar direção de determinadas coisas. E não é porque você vive numa frente que a gente vai dizer assim: é assim e acabou. Não. Tem nada a ver isso aí. A gente estuda os irmãos também. Na comunhão, a gente, enfim, até mesmo, como foi perguntado, né? Você me perguntou: é para pintar? Viu ali o material está ali para pintar, né? Vai pintar o local para segunda-feira fazer. É para pintar a parede toda, precisa tirar isso aqui. Coisa simples, né? Aí ficou entre pinta, não pinta, tira, não pode, tira, não tira. Na comunhão você faz isso. Imagina, porque isso até ajuda a gente a se eximir de sozinho errado. Porque agora na comunhão, depois que todos decidiram, né? Não é democracia não. Isso é questão de espírito mesmo. Todos decidiram ideia errada, mas tu também tu também. Então até nisso, se for por essa hora, a gente não está só. Irmãos, como é bom ter comunhão, irmãos. Comunhão na palavra, mas comunhão no serviço. Comunhão no serviço nos ajuda muito a servir adequadamente. Senhor Jesus. Aí continuando aqui, versículo 12 assim: com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios, quando porém chegaram, afastando-se, e por fim veio a apartar-se, temendo da circuncisão. Veja, o próprio Pedro, quem diria? Estava lá comendo com a turma, quando eles vão chegando, ele sai de fininho. Aí Paulo não achou bom esse negócio não. Pegou, ele subiu e a Bíblia não diz aqui como foi que ele falou, mas certamente ele disse umas poucas e boas para Pedro, irmão. E Pedro, o princípio aqui, Pedro reclamou, Marta reclamou. Olha o princípio, irmão. Depois que a ficha cair, irmão, se quer diante do Senhor, nega você mesmo. E se isso acontecer, como diz essa frase aqui: não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Porque ele foi ao matadouro e não falou uma palavra. Ele podia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. E você está explicando. Não, irmãos, pelo contrário, isso é um princípio. Isso é um princípio. Senhor Jesus, quem tem alergia a Raíssa, correndo. Ó Senhor Jesus. Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Porque, irmão, é você ver o erro e você deixar passar. Até, veja mesmo, os irmãos que antecederam Paulo, Pedro e Barnabé, estavam com que deixando, não? Aí é que está. Quando nós vamos falar com o irmão para ajustar algum serviço, que motivação é essa? De só para dizer que você está errado? Ou torcer para que dê errado? Para a sua opinião valer? Claro que não. Isso é se moldar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. É ter compreensão que os serviços, irmãos, eu estou passivo de errado. Ninguém aqui, quem é que é autossuficiente? Tem algum autossuficiente aqui? Até o Senhor disse assim, a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de ti. Nós somos membros, irmãos, mas o cabeça dizer isso para os pés, um membro, vamos dizer assim, mais inferior, eu não preciso de ti, eu não posso dizer isso de ninguém. Todos são úteis na mão do Senhor. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Irmãos, isso é forte, irmãos. Aquele que era para ser modelo das coisas pertinentes ao Senhor, estava ali como que alisando, muito superficial, os erros acontecendo e se deixando. Por isso que às vezes nós chamamos alguns irmãos, não é para expor, até mesmo, porque essas coisas aqui, o erro disso aqui, segundo o irmão compartilhamento diário, foi ter feito isso na frente de todos os irmãos. Há motivo de se corrigir alguma coisa, chama ele uma parte, conversa-se com ele, né? Tem essa comunhão. Se o irmão tiver no Espírito para receber, vai lá que você na hora não receba não, você fez com tanto bom gosto, irmão. Não foi por mal, eu queria, eu estava certinho que era, mas houve alguma falta, amém, não vou considerar isso. Ora o Senhor, irmão, eu garanto que você vai ser ajudado. Quem quer que seja tomado por uma repreensão, não pense que é para descartar você, não pense. Pelo contrário, é para ajudar. Quantos irmãos aqui, não sei quantos nós já chamamos, não, Senhor, por alguma coisa? Alguns na hora não, mas depois cai a ficha. Esses exemplos de Marta, né, e outros que já falou aqui, ninguém reclamou, irmãos. Depois que se fala, amém, amém. Porque até mesmo você se exime de dizer, né, que você é o dono da verdade. Eu estou passivo de repreensão. E qualquer irmão pode chegar e dizer para mim, amém. Quantos irmãos já disseram? Senhor Jesus, sendo tu judeu, vives como gentio. Quer dizer, tem uma prática dúbia, irmãos. Aqui você é uma coisa, ali você é outra. Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso é, o mais certinho que você faça, não é por isso que você está fazendo, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado?
certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Quer dizer, como é que eu estou falando uma coisa e fazendo outra? Estou destruindo, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Veja, o contexto todinho para chegar nesses 2 versículos aqui, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 21, lê: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se fosse justificado por isso, irmãos, então ninguém precisava crer. Era só se esforçar e dizer ali, ou fazer algo. Porque como a semana passada, as semanas passadas, não sei nem se foi a semana passada realmente, foi dito assim, que Ele nos escolheu, é assim? Antes da fundação. Que justiça eu tenho? Eu fui escolhido porque eu era um bom filho, porque eu era muito comportado, porque eu tinha educação. Não foi por isso, irmão. Isso tira todo o mérito do homem, não tem mais nada para dizer mais nada, porque fui escolhido. Isso não consegue chegar não, viu? Se tem algum QI aqui bom, ninguém consegue chegar a isso, só pelo Espírito, por fé mesmo. Fui escolhido antes da fundação. Isso vai além de qualquer mente. Então isso acaba todo o mérito que eu possa pensar ter, porque se eu sirvo e eu sirvo razoavelmente, isso não fui eu, é Cristo em mim. Eu preciso testemunhar isso. E uma dos perguntas que o irmão faz aqui é essa aí. Eu fiquei assim meio constrangido por mim, né? Senhor Jesus, faz uma pergunta aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, essa pergunta é que ele faz. Senhor Jesus, estou contando aqui. Senhor Jesus, não sei onde foi que eu encontrei aqui. Amém? Então, assim, irmãos, o que é que nós podemos aprender com essa palavra prática desse evangelho? Para a semana vamos ver em cima de Filipenses. O Gálatas, o livro de Gálatas é o corpo do avião, diz assim, a parte maior, mas nem por isso as partes menores nessa simbologia que o irmão tocou na economia de Deus são menos importantes. Todos os livros são importantes, mas esse aqui tem um contexto de pontos negativos que os Gálatas já estavam praticando, rejeitando a graça para viver por meio de lei, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Então qual é a nossa hoje? É viver por Cristo. Qual de nós, irmãos, depois disso pode dizer com toda a realidade que Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, como é que ele diz lá? Vivo pela fé. Irmãos, não tenho mais o que dizer. Não tenho mais o que dizer. Que o nosso serviço seja aperfeiçoado, mas só há aperfeiçoamento na comunidade. Não tem. Viver sozinho, por isso que muitas vezes o irmão solteiro, ele não tem ainda peso para falar muita coisa. Porque quando começa a viver junto, aí vai ter que ser ajustado. Vai ter que ser ajustado. A gente, quando tem as comunhões que demoram mais um pouco de dias, né? Nos quartos, quando a gente dorme, na refeição, a gente começa a conhecer determinadas
outras coisas aqui do irmão que eu não conhecia. E a gente precisa ser aperfeiçoado junto. E a gente aprende junto. Tudo isso para nos levar a reinar. Porque o que vai fazer a gente reinar é exatamente esse comportamento. E nós temos essa visão de não ficarmos sozinhos nas coisas. Preferir sozinho é o que esse princípio foi quebrado no começo da Bíblia. Maria, ela sabia. Ou não sabia? Sabia, não sabia? Gênesis disse que ela sabia. Né? Mas ela não teve comunhão com Adão. Quebrou a comunhão, ficou mais fácil do inimigo entrar. Todo jeito de entrar estava terminado. Veja aqui, bem rapidinho, eles encerram com isso. Gênesis capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 2 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. Respondeu a mulher, olha como ela estava certa: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Aí acrescentou: nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe o dia em que dele comereis, se vos abrirem os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha aqui, o que foi que chamou mais atenção a Eva? Em vez dela chegar e dizer assim: eu vou ter comunhão com Adão, ela tomou a iniciativa de estar conversando. Por isso, assim, um conselho, né, para nós que servimos, a gente dá para alguns irmãos que a gente já falou. No grupo que você está coordenando, no grupo familiar, por exemplo, ou no seu serviço, você tem uma boa ideia, ou houve uma boa ideia de um irmão, princípio: amém, irmãos, eu vou ter comunhão com os irmãos. Esse é o princípio. Não é porque você já vê diante de uma boa ideia e diz assim: vamos fazer. E depois que estiver pronto é que vai avisar os irmãos. Porque pode dizer, o princípio está invertido. Primeiro, tem comunhão com os irmãos. Os irmãos não estão aqui para dizer assim: vamos pegar e conhecer uma coisa, você que não. Não tem nenhum sentimento disso. Pelo contrário, quando vemos que é uma sugestão boa, vindo do Espírito, só temos que dizer uma coisa: sim e amém. Dificilmente, só se for algo que a gente consiga ver, que não é muito palpável para esse irmão, é que a gente vai dizer: não, deixa para mais tarde, dá um tempozinho, uma coisa desse tipo. Mas nunca reprovar a nossa intenção, é simplesmente ser ajudado pelos irmãos. É assim que o corpo cresce, quando todos estão muito justos, um corpo bem ajustado, consolidado, cresce, com o auxílio de toda ajuda. Então todos têm participação nisso, que a gente tenha mais comunhão, tenha comunhão na palavra, mas também tenha comunhão nos serviços. Amém? Amém? Jesus, eu sei.